Você certamente já ouviu o ditado que o peixe morre pela boca. Mas a verdade é que não é apenas o peixe que morre pela boca. Muita gente nesse mundo, e principalmente nesse Brasilzão nosso, tem morrido exatamente pela boca, comendo da forma e coisas que ele não deveria comer, e abrindo assim as portas para uma série de doenças e muitas pessoas enfrentando esse problema. E para falar desse e de outros assuntos relacionados à alimentação, estamos recebendo no nosso programa a coordenadora do curso de nutrição do NEC, professora Brunella Demonet Rossoni Laigner. Laigner. Isso. É nome difícil, hein? Brunella, eu queria agradecer a sua presença. Sei que você precisou se desfazer de uma série de compromissos, inclusive os compromissos de mamãe, né? Mamãe recente. Isso. E vamos esperar que nós possamos conversar bastante sobre esse assunto, que é a sua matéria. O prazer é todo meu estar aqui com você nesse programa. Espero estar contribuindo para o nosso telespectador, falando sobre alimentação, como que está hoje em dia a alimentação do brasileiro, né? As possibilidades de melhoria para a alimentação, e a gente vai conversar aqui hoje. Então vamos lá. Qual a importância da educação alimentar? Vou até explicar o seguinte. No livro, Além da Palavra, escrito por 35 professores do NEC, você escreveu 2 artigos na sua área, Educação Alimentar, por quê e para quem? E o outro artigo, Hábito Alimentar e Estado Nutricional da População Idosa. Aí eu te pergunto, por quê? Qual a importância da educação alimentar? Bem, a educação alimentar é um processo de aprendizado entre o educador e o educando, né? Quando eu falo educador, é o profissional da saúde, que seja ele quem for. No enfoque aqui é o nutricionista. E o educando? É o cliente, é o paciente, é a população aí que tá nos assistindo, né? Então é um processo de mudança de comportamento alimentar pelo estímulo de um profissional da saúde. Ô Brunella, eu falei no início aqui que não é só o peixe que morre pela boca, né? O homem também costuma morrer pela boca. E isso está certo? É verdade? É um ditado popular que tem todo sentido na alimentação, sim, né? Hoje as pessoas elas comem compulsivamente, né, sem saber o real sentido do que ela está comendo, né? Então, a partir do momento que o paciente, o cliente, ele se adota a uma mudança de comportamento alimentar, ele vai entender qual é o princípio do alimento que ele está consumindo no dia, né? É porque até ano passado eu conversava com o Luizinho, oncologista, e ele falando que uma das maneiras de se prevenir o câncer é uma vida saudável. E entre os aspectos, né, além da pessoa evitar bebida, cigarro, seria também a pessoa ter uma boa alimentação. É por aí o caminho? Sim, sim, é a base de tudo. Isso aí é que a gente fala a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Então, dentre elas, a gente faz um estudo, e isso está sendo muito retratado na mídia: diabetes, obesidade, problemas oncológicos, né, o câncer de um modo geral, isso tudo é influenciado. A alimentação é um dos fatores de prevenção, um dos principais fatores de prevenção. E muito se fala, tem pai que fala assim, o menino está sadio, está gordo. Gordura nunca foi sinal de saúde, né? O que a gente costuma dizer? Até as mães, quando vê aquele bebê bonito, ai, que gordinho, que bonitinho, a gente acha que o sinônimo de um bebê sadio é um bebê gordo. Não é por aí, né? Então, assim, isso a gente tem que acompanhar o ganho de peso de um bebê, né? Até a fase que eu digo de estirão, que é a fase do crescimento, que é a fase iniciando a adolescência. E o pessoal tem errado muito nisso, né? Eu lembro uma vez, eu morava em São Paulo, eu gostava de fazer feira todo sábado. Aí eu estava na feira e encontrei com uma senhora, um bebê mais rechonchudo no carrinho, ela falando que a criança estava fazendo uma dieta, porque havia engordado demais. Tem muita mãe que descuida nesse sentido. A mãe peca. A mãe, ela peca no sentido de que a criança, ela está na fase de desenvolvimento e crescimento. Nessa fase de desenvolvimento e crescimento, ela precisa de determinados vitaminas e minerais, principalmente a proteína e o carboidrato, né, que são nutrientes importantíssimos na alimentação do brasileiro, de qualquer pessoa. Então, a mãe, às vezes, ela exagera, vamos colocar,
na mamadeira, ela exagera no farináceo, que eu digo farináceo, são as farinhas que a gente acrescenta junto com leite, né, e açúcar. Não há necessidade de eu fazer uma mamadeira e acrescentar o açúcar. No início de uma criança que está saindo do leite materno, iniciando a alimentação complementar. Na base da pirâmide alimentar, nós colocamos que uma porção de doces, açúcares por dia, né? Mas o consumo do açúcar, que também eu digo, assim como o sal, é um grande vilão. Por qual motivo? Ele acaba desenvolvendo uma das doenças mais faladas, mais assim, que eu digo, existentes, diabetes e a hipertensão arterial. E ambas são ocasionadas pela má alimentação também. Lógico que nós temos outros fatores desencadeadores, que são os fatores genéticos e outras complicações. Mas aí quando você não trabalhou bem essa base da alimentação, aí... a gente começa a ganhar o peso exatamente pelo excesso de nutrientes na alimentação. E acaba a criança se habituando com aquilo. Isso. E vai ser um hábito que ela vai levar para o resto da vida dela. A criança, ela não nasce sabendo que o açúcar é bom, o é. doce, né? Que o refrigerante é bom, né? Que a gente conceitou também ele como bebidas gaseificadas, porque ele teve um estímulo. Quem estimulou? O pai ou a mãe ou o cuidador. Isso. Né? Eu também digo de passagem que a formação do hábito alimentar da criança, ela inicia na vida intrauterina. Por qual motivo? A alimentação que a mãe, no período gestacional, consumiu em maior frequência, os alimentos em maior frequência, quando a criança tiver contato com o primeiro alimento, os estímulos vão ser relembrados e ele vai ter as preferências. Esse estímulo desse processo do feto já está desenvolvendo é na 8ª semana da gestação, onde as papilas gustativas já vão estar somatizando tudo aquilo que a mãe está comendo, certo? Então, quando a mãe oferecer esse primeiro alimento a essa criança, ele vai relembrar por estímulo e vai ter aí que vai iniciar as preferências. Rejeita um certo Rejeita alimento. outro. Você pode perceber, diversas mães em atendimento, quando eu abordo esse questionamento, ele fala, verdade, o meu filho gosta muito, vou dar um exemplo aqui, de refrigerante, porque a minha gestação toda eu consumi refrigerante. Ah, verdade, meu filho adora doce, chocolate. Isso é um estímulo. Eu posso dizer até para você que a educação nutricional ela inicia até na vida intrauterina, né, que é iniciar uma hábito alimentar. E aí, no caso, seria o ideal que as gestantes tivessem uma educação alimentar. Exatamente, uma reeducação alimentar nesse período. De acordo com cada estado nutricional de uma gestante, eu tenho que falar com o nosso telespectador, tem a gestante que ela está com peso adequado, tem a gestante que ela está com sobrepeso, com obesidade, ela tem um ganho, até falta de peso até também. O baixo peso, no período gestacional, ela tem o que eu digo, etapas de ganho de peso. Ela tem uma quantidade de peso que durante as 40 semanas gestacionais ela tem que vir a ganhar. Né? A preocupação também é para quem tem o sobrepeso já instalado, né? Ela é obesa, ela é sobrepeso, ela já é baixo peso, já está grávida, já está com meses. Então, são gestantes que elas devem ser acompanhadas periodicamente, não só pelo ginecologista, e sim pelo profissional nutricionista. Tá? Para evitar desenvolver algumas complicações de gestação. Que complicações são essas? Isso, vamos lá. Essas complicações são que a gente fala doenças originadas na gestação. O diabetes gestacional, a hipertensão também é desenvolvida na gestação. Isso em virtude de quê? Da má alimentação. A pessoa já nasce com essa propensão para diabetes. Ela está obesa, ela está sobrepeso, até mesmo a que está com peso adequado, se ela não tiver uma alimentação adequada, balanceada, ela pode, durante esse período gestacional, desenvolver o diabetes ou a hipertensão. Digo aqui, afirmo isso para vocês, com muita tranquilidade, que a mãe, ela vai ficar nesse período diabética ou hipertensa. Após dar à luz,
ela deixa de Esse ser estágio. diabética. Está nesse estágio. Possa ser que algumas mulheres mantenham o quadro de diabetes ou hipertensão. Aí essa mulher ela tem que continuar em monitoramento, principalmente quanto à alimentação. Agora, esse acompanhamento nutricional para gestante, infelizmente, não é oferecido no serviço público, né? Olha, nós temos os grupos, né, de apoio do Núcleo de Assistência à Saúde da Família, né, e dentro do conjunto desse núcleo, que fala o NASF, há a presença do profissional nutricionista. Então, assim, em cada unidade básica de saúde, acredito que já tem um atendimento individualizado para essas pessoas. Para a Se população. Não tem, deveria ter. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza, o serviço público tem essa obrigação de estar colocando um profissional ali para estar atendendo. Porque é isso que a gente fala, acompanhamento nutricional no período gestacional. Então, se eu tenho um núcleo de apoio que é comportado por enfermeiro, por médico, por nutricionista, por psicólogo, né? Então, assim, esse conjunto aí tem que estar presente, aí, principalmente nesse estágio. Que tem muitas mães que também, além de ser gestante, elas acabam desenvolvendo problemas psicológicos, emocionais, né? Nós temos diversos casos a avaliar. Então, a ação do profissional nutricionista em conjunto com toda a equipe, ela é muito importante, né? Então, assim, eu digo que o processo de qualidade no serviço, até mesmo para o cliente, precisa de ter uma adesão da equipe. Brunella, nós vamos a um intervalo? A coisa está indo rápido demais. Assunto quando é bom é um problema sério. Meu caro amigo telespectador, toma uma aguinha lá, um cafezinho, volta rapidinho que nós voltaremos continuando com essa entrevista.